Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dependência que faz com que o ser humano acredite em Deus. Então, o ser humano ele se diferencia das demais pessoas porque ele anota o que ele observa e retribui dessa anotação uma escolha, né? Ele escolhe a partir dessa anotação e, ao escolher ele passa a dividir o seu tempo escolhendo. E tudo que ele escolhe, ele faz uma relação consigo. Essa relação vai se tornando algo personificado, né? Personalizado. O ser humano vai personificando isso e vai criando acessos para dizer que controla e conhece da onde vem a rima, né, ou aquilo que contamina o organismo sobre essa possibilidade de gerenciar sua atenção para essas anotações. E ele se transformou e se enriqueceu de tal forma que criou um comitê de julgar. E essa julgação fez ele se tornar dependente do amor. Só que ele fala que ama e para continuar amando, ele precisa continuar conhecendo. E para ele continuar conhecendo, ele precisa continuar observando. E para ele continuar observando, ele precisa continuar experimentando. E aí a gente vê que tudo virou um ciclo de resistência. E aí o ser humano ele passou a treinar resistência e acreditou que a resistência em qualquer coisa é um paraíso. É como se você se transformasse em um par disso, ou você conseguisse adquirir parte disso, ou fazer parte disso, a integralização. É como você conquistar algo, né? Ou a aparência, né, de algo. E essa aparência é basicamente pintar algo, fazer escultura de algo, sentir algo mesmo que esse algo não esteja presente, a partir de um processo de raciocínio dimensional, utilizando as memórias que sobre os filtros celulares a gente conhece ou instala em nós contrações de conhecimentos por relacionamentos associantes. A gente chama isso muito de memória muscular, né? Até porque a gente tem uma transdução de sinal que coliga de forma ativa os impulsos que despolarizam-nos frente a uma modulação de sinal que ocorre por integração dos sensores que a gente tem, que são os órgãos dos sentidos. E aí acontece uma matemática que transforma esse transporte de atividade de uma maneira harmônica para o equilíbrio do organismo continuar processando e decaindo, né? Então, o organismo ele só aceita algo quando há harmonia. Quando não há harmonia, ele desvia
E aí o que que acontece? A partir de um monte de anotações, ele começou a prestar atenção nesse poder de harmonia e desarmonia e se perguntou: por que que eu desvio o olhar dessa pessoa quando ela faz esse tipo de contração e por que que eu olho para essa mesma pessoa quando ela faz esse outro tipo de contração? Por que essa comunicação antecede o meu julgamento ao soar dela, ao propagar dela veementemente por exercício em estímulo ativo? Porque eu julgo ela antecipadamente pela cara que ela me faz. E aí, se eu falo oi, aí ela fala oi, tudo bem? E eu não. Por que que isso acontece? E o ser humano anotou. E criou um laboratório de anotar. Ele elaborou formas para sempre encontrar-se com a utilização dos símbolos nessa informação. Tudo tem que ser simples por repreensão assemelhada. Então a gente começou a assemelhar aquilo que dá harmonia e desassemelhar aquilo que não dá harmonia. E aí nós condicionamos a natureza ao nosso redor com uma agricultura de harmonias conhecidas, né? A gente semeou e inseminou uma harmonia que precisa ser mantida, conhecida e garantida de tal forma, de tal obsessão, de tal observação que aquilo que não é conhecido precisa de arrumar um jeito de conhecer. Ei, marido, ei, esposa, ei, filho, ei, filha, vamos lá, vamos pesquisar, vamos conhecer até mesmo aquilo que a gente não conhece. Vamos conhecer. É um dever. E aí conheceu-se e obteve-se o poder da harmonia e do não harmônico e começou a estimular as pessoas a serem o mais harmônicos possíveis, pois essa é o gestos. Esse é o Salvador entre nós brigantes, ou seres de condições de brigar. Essa é a rima que o mar interior em nós aceita. Esse é a luz que brilha de viver, que nos faz sentir bem. Esse é o Espírito Santo. Isso é o gosto da vida no outro. É a banana que o outro informa. É a maçã que o outro garante por ter conexão com a mesma, por conhecê-la a tal ponto de ingeri-la. Certo? Parece poema, mas ele é muito real e muito nítido, e só não vê quem não quer ver, pois apenas homenageia-se em estado de alucinações midiáticas, drogas de aparelhos que trazem ao conforto do lar representações do além daquilo que existe na sua região. E olha, é, o desejo é algo que mexe muito com o sistema nervoso. Inclusive, ele faz cócegas na nossa linha de raciocínio colinérgico.
de alguma forma a gente estimula a queima de glicogênios, a queima de energias, né, a partir do contato com esse tipo de literatura, a literatura midiática, né? Vamos dizer assim, já que nós encontramos muitas técnicas de encontrar o suporte de produzir isso, mesmo com pessoas sem casas, passando fome, sem trabalhos, a gente ainda tem essa farmácia que consegue nos dar essa elegância de viver, né? De viver remediado. Tá, mas esse não é a parte mais impactante desse vídeo. O impacto está em reentender, né? Ou seja, buscar o entendimento novamente, entender de novo da onde que vem esse processo de harmonia, né? Por que que a gente é tão impactado? Por que que a gente sofre tanto com essas modulações, né? Por que que as pessoas elas se fazem mais poderosas que as outras por fazerem trabalharem para esses laboratórios, né? Estudarem esse tipo de função, até porque na vida a gente ou está instalado ou não está instalado. A gente está doente ou está com saúde. A gente está comendo ou está com fome. Esse é o dever municipal da prefeitura, do governo. É só saber, né? Qual que é o número de pessoas com fome e qual que é o número de pessoas que estão comendo e o que que eu preciso de fazer para levar comida para as pessoas que têm fome. Eu não preciso de conhecer os pecados e nem isso nem aquilo. Eu só preciso de sim e não. E isso é uma coisa muito fácil. A gente vai ver. É tão fácil que as pessoas elas problematizam é, esse 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 sucesso, né? Esse ah, essa forma, né? Então vamos dizer que vivemos em uma área e nessa área a gente é, a gente sobrevive, né? Área de sobreviver, certo? Então, nessa área de sobreviver, a gente precisa de sobreviver. Então, para onde que a gente vai? A gente vai para onde tem sobrevivência, né? Ou aonde dá sobrevivência. Então, eu vou e volto para sobreviver. Ponto final. Para sobreviver. Opa! Mãe do céu, vai instalar algo nesse ritmo? Sim ou não? Se sim, ela vai instalar vou para X e X aqui, ó,
é uma adequação da mãe instalando com o seu poder. Qual poder? Seu poder supervisionante, né, dessas relações de conhecimento para eu voltar para sobreviver com alguma carga, algo no ritmo carregando. E aí pode ser certo e errado. Ah, certo e errado. Por quê? Por que pode ser certo e errado? Porque esses dois polos, eles fazem uma uma bateria de controle. E essa bateria de controle faz com que você seja controlado. Então, me diga para onde você vai e volta para sobreviver e eu vou te dizer qual é a forma de controle você. E aí, como que eu sei que eu estou te controlando? Você tem um placar em sua via de rima / adquirir algo na Então vamos dizer, eu vou e volto para sobreviver. Só que eu ainda estou na área, eu vou e volto na área. Agora vamos desenvolver um complexo. Eu tenho agora várias áreas. Olha só. Então eu compliquei aqui, né? Então, olha só. Do mesmo plano, eu posso sair para a área médica, para a área jurídica, para a área espiritual, para a área de lazer, para a área de X, 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 X. Só que eu vou para uma delas, e à medida que eu vou descarregando. Olha como que eu vou descarregando. Aqui eu tô em mais, né? Menos, 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 menos. Chegou aqui, mais. Cheguei aonde eu fui. Menos, 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 menos. E aqui eu tenho um resultado. E ele pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque toda essa cadeia de ações contábeis podem ser efetivamente em você canceladas ou somadas. E aí você vai ser contado pelo espírito que há em você, pela rima que está em você e pela os gestos que está em você. Então você tem os gestos, a rima e esse espírito, a luz, né? Aquilo que tem potencial sobre os gestos e sobre a adequação da rima de propagar. Ficou difícil? Não, né? Então a gente já vai meio que terminar esse vídeo, né?
Então, o placar da ciclovia. Esse placar da ciclovia, ele está tanto para o utilitário da sobrevivência, do controle, do conhecimento que há em você, né? Vamos, por exemplo, se você tem uma área comum a todos, me diga, você vai a pé, você vai de bicicleta, você vai de moto, você vai de carro, você vai de carro de muitos, você vai de trabalho para muitos, né? Você vai de estação espacial, você vai de é, aviando, né? Você vai de helicóptero, ou seja, você vai de voo para muitos, voo para poucos, né? Como que você vai? Quem é você? Quem é você nesse programa de, vamos dizer, seminar área? Então, sua mãe, que patrocinou a sua vida, ela quer que você sobreviva, né? E aí ela te colocou numa área de sobrevivência e trabalhou para você ir e voltar para sobreviver, certo? Só que a sociedade, todas as amizades contaminando a sociedade, né? Amizades contaminando a sociedade. Pesquisaram com o poder dos anjos, né? Pesquisaram, contaram e conseguiram produzir, né? Aquilo que a gente já produz naturalmente, né? Só que controlar a produção, produzir controlando a produção. De quê? De f de x. E aí você vai lembrar da matemática. Só que esse f de x são os efeitos. Porque vamos dizer que todos nós sobrevivemos, mas eu sobrevivo com esse x. Eu sobrevivo com esse x aqui, ó. Eu sobrevivo com esse x aqui. Eu sobrevivo com esse. Eu sobrevivo com esse. E aí, cada um vai variando os x e todos nós vamos nos tornando conhecidos porque a gente é da mesma função de x, só que algumas funções são compostas. E aí as pessoas que são compostas, elas olham para as pessoas simples e dizem: "Ah, tá. Eu sei quem que é você, eu já fui você. Hoje eu estou ao dobro de você. Hoje eu estou ao triplo de você. Hoje eu estou a quarta potência de você. Só que eu ainda sou você, porque eu consigo acessar você e reconhecer você pelos ângulos da função x que você traz, né? Porque é a mesma função x. E olha, ela é para todos nós. Essas funções x são as placas. Placas, elas funcionam na área trazendo o x da questão. Só que dependendo do quanto a gente faz, a gente computa esse x diferente, olha. Olha a computação do x a partir dos motores. Então a gente tem os computadores orquestráveis
de X, e esses computadores orquestrais de X nos deixam em outra harmonia de X. E aí a gente está falando da harmonia que faz a gente ser acessível. A harmonia que nos faz ser acessíveis. Vamos dizer que a pessoa ela olha para essa cara aqui, ó, e julga. E para essa cara aqui e julga. Esse julgamento dessa área antecipadamente é por base na harmonia que isso dá à tona, né? Olha o acento, né? Então, existe uma acentuação naquilo que a gente aparece ser. Mas todo ser que consegue desalimentar da aparência, ou seja, desaparecer o ser e se igualar, vamos dizer assim, ele aprende que esse ser ele só está assim, ou esse ser só está assim por causa do X da questão, né, dos problemas das placas na ciclovia, pois todas as pessoas elas sofrem o afetar, né, o afetar desse problema, né? Qual o problema? Afetar da questão, né? Afetado do X da questão. Certo? Só que o que aconteceu depois de muitas evoluções? Hoje, a gente consegue montar e desmontar, ou seja, pintar ou desmanchar placas na área. E aí isso equivale fisiologicamente àquilo que a gente chama muito de automático, né? Ou autonomia, de alguma forma, isso é como se fosse a mielina funcionando no cérebro, onde na propagação do impulso nervoso ela consegue ir mais rápido para o seu objetivo, ou seja, a atenção, porque ela consegue desassociar coisas na área indo em direção àquilo que lhe é objetivo, né? E o ser humano, sobre um objetivo, sobre um ser em área, ele consegue dar a esse ser aquilo que Deus daria, né? A palavra de Deus, o ser humano pesquisou tanto que criou, né, para si uma fantasia de Deus. Essa fantasia de Deus é isso daqui, ó. A pessoa que já sabe do fim ao entrar em um ritmo, né? Ou seja, o anjo do decaimento. Ativo, né? Ou seja, o anjo decaído. Vamos dizer que todas as áreas, né? Esse é um dos anjos mais bonzinhos que tem. Só que as pessoas não entenderam. É as mães. Olha,
Vejam só. Você tem uma área. Essa área, ela tem as placas. Essas placas, elas dividem as pessoas. Vamos dizer que a gente tem essa placa aqui, essa placa aqui, essa placa aqui, ó. E todas as placas, elas são frases de imposição humana, ou seja, frases que fazem o ser humano questionar a vida. Certo? Então, o sujeito ele sai daqui e ao entrar em contato com essa placa aqui, ó, ele sai mais carregado, sai normal ou sai menos carregado. E aí o resultado dele aqui é esse daqui, ó. Então, resultados. Então eu consigo medir esse tomo de resultado. A gente chama de jogos, né? Então, quando eu tenho o ser humano em uma linha, em um tráfego, em um ciclo, né? Vamos dizer que essa linha é igual a esse ciclo aqui, ó. Eu consigo saber qual que é o ciclo que vai, qual que é o máximo, qual que é o mínimo e qual que é o normal, né? Só que o que acontece? Daqui não passa. Isso aqui é um é um D. Só que vira o D para cá e olha só. Só que eu tenho um D para cima e um D para baixo. Essa corrente aqui a gente chama de uma... Isso aqui é uma onda, né? Vamos dizer assim. É o que representa para nós uma onda. E aí a gente pode medir quanto de positivo, quanto de negativo tem para saber da resultante, né? Vamos dizer assim. E aí isso aqui, ó, vai fazer isso aqui é igual a contração. Então, se a pessoa estava assim e foi para cá, é uma coisa. Se ela estava assim e foi para cá, é outra. Se ela estava assim e variou muito pouco ou quase nada, ou se manteve estável, é outra coisa. A vontade do ser é se manter sempre estável. Só que as pessoas dizem graças quando saem de casa e voltam assim, ó. Ou exercitam para se sentirem mais fortes e gerarem uma camada de músculo aqui assim e dizer: "Ah, eu estou sobrevivendo, eu me sinto mais forte, eu treinei isso", chama anabolismo. E isso muda o placar ou as suas relações de estabilidade no placar. Só que como o placar é conhecido, esse placar ele pode sofrer do conhecimento para com o professor, né? Ou seja, o anjo que guia desse placar, utilizar desse placar uma anfetamina. Essa anfetamina é um dispositivo que mexe no organismo da gente com os nossos hormônios e faz com que a orientação do placar sobre a pessoa seja frustrada, tanto para positivo quanto negativo. Sabe por quê? Porque, veja só, se eu tenho um caminho e eu tenho uma placa
e eu já meio que sei, eu já prevejo saber o que que esse Oriente vai fazer sobre essa placa, se eu instalar uma cara aqui, ó, assim, ó, eu já trouxe o anfetado nessa placa. Logo, se esse anfetado mexer com esse, que é o que deve ser feito, né? É o que vai fazer, já que eu conheço os anfetamínicos para esse, né? Eu vou fazer com que ele chegue aqui mais ou menos assim. Ou vários vícios diversos. Agora, esses vícios diversos são para nós frases de efeito que coligam em instantes X. Por exemplo, no banho, quando essa pessoa for tomar banho, vai coligar lá a frase de efeito lá assim, ó, é, sei lá o que, sei lá o que, você perdeu, você não vai conseguir, frase de efeito, ó. O não é garantido. Ou seja, eu já prevejo o seu futuro. Ou seja, ou não preocupa, não preocupa, tem gente pior, tem gente pior. Isso é tudo frase de efeito, entendeu? Mas isso aí são produtos de psicologia de colo de mãe. Todas essas frases são colocadas, são, são frases de manifestações paternas, né, para o edifício dos seres que foram frustrados pela caminhada, ou seja, pela observação do mesmo, né, em relação a essas placas de ciclovia, a forma que o ser ingere, processa e decompõe a si mesmo em função dessas placas no entendimento desse gerenciamento de ciclos da vida. Porque a única coisa que a mãe quer, ou seja, ela protege a sobrevivência. Se você morrer, falha, né? Porque ela não ensinou você o suficiente a sobreviver, a caçar, isso e aquilo, né? E aí, até mesmo para proteger os filhos que não conseguiram caçar, serem cruéis o bastante, ela criou vários departamentos de diferenciações cruelísticas, né? Ou seja, escadas para aprender a crueldade de sobreviver sobre as funções X. Então ela cria, ó, olha a escada. Tá vendo o X? Vou mostrar para vocês o X, escalarte. Então, se você é um filho de uma mãe que não conseguiu a crueldade para, contanto, fazer as funções de X, ela vai te levar para cá, ó. Vem para cá e sobe esse degrau. Não, não quero, não quero. Pisa aqui. Aí quando pensa que não, sobre você está pisando sobre uma via e você está se vendo superior às demais pessoas que não pisam. Logo, isso está sendo injetado em você como uma bateria diária de vacinação, ou seja, você se vê na ação de estar superior, porque enquanto você está nesse degrau aqui, pessoas não estão. Você está superior. Aí daqui a pouco você vem para esse degrau aqui e logo você tende a ser cruel, porque vamos supor,
Você é uma pessoa que não sabe nem andar de bicicleta. Aí você aprende a andar de bicicleta. Opa, eu sou uma pessoa diferente das demais porque eu ando de bicicleta e eu até tenho uma bicicleta. Opa, agora eu tenho uma moto, agora eu pego ônibus, agora eu ando de carro. Quando penso que não, agora eu pego o avião. Olha o nível de crueldade que a mãe trouxe para o filho. E sabe por que isso? Para você querer viver. Para você continuar vivendo da forma que você aprendeu, para você não esquecer do seu dever de casa, não esquecer do dever de casa. Qual que é o dever de casa? Sobreviver, levar a sua sobrevivência adiante. E aí, por que isso? Porque quando você vai resolvendo muito f de x, vai se tornando muito automático nessa resolução, você vai entendendo essa coisa, esse conhecimento, e isso vai te impactando, você vai frustrando com a vida, com Deus, você vai traindo aquilo que de alguma forma você desejou amar, você vai amargurando até mesmo para aqueles que te dão amor. Você percebe que aquele amor é só para garantir a sobrevivência diferencial, ou garantir vamos dizer, garantir o emprego, garantir é, aquilo que o emprego dá, por exemplo, plano de saúde, garantir a herança, garantir a relação estável, garantir a posição de quadra, garantir a vergonha, a vergonha não, a garantir o acesso sem vergonha, garantir a saúde. Você está entendendo? Então, isso aqui, quando você vai sofrendo por não conseguir resolver o f de x, você vai sofrendo esses impactos. Antecipadamente, quando existe essa área observada, se eu ver, né, em você que você está frustrando, eu posso colocar um óleo novo, eu posso implantar efeitos para que você volte a chamar o seu espírito, os seus gestos, a sua rima, para acessar a si mesmo novamente nessa atividade de ação, de sobrevivência. Ou seja, ver ao íntimo de você que contração ela dá poder. Ela, a gente está falando da área, e aí a gente assume ela, a gente fala uma área, só que a gente fala uma área controlada pela cultura do amor, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Essa é a cultura do amor que desenvenena, ou seja, desenvolveu, né? E observou e hoje está obcecado em observar e ver o futuro, ou até mesmo saber e dar uma risada de que sabe do futuro porque acompanha o presente de uma forma tal que f de x está à frente, muito à frente, pois não só sabe, mas controla as ações do saber pelos efeitos e vice-versa, e de alguma forma isso remedia porque garante que Deus existe pela operação que Satanás faz, mas não Satanás do anjo caído que Deus fez, como a mitologia varia o entendimento entre nós, mas sim pela função de não de observar as escalas dos agentes em obstáculos, em placas no processo de
de ritmo, né? E aí a gente consegue ver em variações de tempo como anda, quais diferenças acontecem, porque tá tudo visível. Não existe nada invisível. Tudo tá na sua imagem e pela semelhança que ela estabelece com todos as pessoas que entram em conexões com essas coisas que variam apenas em X, porque o Y é a imagem, só que a imagem de X diferencia. Quando você come uma coxinha, é diferente de você comer um ovo frito, né? E tudo isso chama a atenção do seu organismo. E todas essas receitas, elas tendem a é, garantir a fidelidade do organismo sensitivo. Então dá para saber se você está em jejum, se sua fritura não está com sal suficiente, se ela não está com doce suficiente, se você está com o estômago cheio. E sobre isso dá para saber de você sobre as relações de todas as comidas, todas as frituras ou todas as formas de relação que o seu ritmo atura pela progressão de você sobre o seu organismo nesse ciclo de atividades para sobrevivência, certo? Então, com esse vídeo eu formo médicos, né? Qualquer pessoa que assistir sem ignorar esse conhecimento consegue se tornar um médico de si próprio, né? Mas esse vídeo ele é muito mais para conhecer as artimanhas dos seres humanos que estão que estão em defesa de uma forma de ser humano suficiente para poder conhecer o humano e determinar sobre a humanidade de conhecimento de uma grande porção de humanos, como que esse humano será visto pela, pelo, pelo obstáculo de se ver ou como operaremos sobre esse fulano que se é conhecido pelos vários fulanos em semelhança de conjuntos para dentro da possibilidade o colocar em contato com aquilo que se espera dentro dessa escada de crueldades, pois a morte é cruel e a conheceremos. E a mãe não quer que a gente morra com a morte que será nos apresentada. Apesar de muitos de nós já estar morto, certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço para vocês e fui!